Como criar valor para a sua comunidade sem virar uma máquina de conteúdo. Se você está pensando em criar uma comunidade e tem medo de virar escrava do conteúdo, esse vídeo é para você. Martina, consultora de comunidades aí, é especialista em estruturação de comunidades para marcas e para infoprodutores, e desse tempo, né, há 5 anos trabalhando com as comunidades, eu já vi o que funciona, o que não funciona tão bem assim, e eu posso te garantir que uma das coisas que não funciona dentro do contexto de comunidade é você abarrotar a sua comunidade apenas de conteúdo. Porque não é só sobre entregar conteúdo, na verdade, é sobre entregar o conteúdo certo para a sua comunidade. Então, dentro desse contexto, hoje a gente vai conversar sobre o que você pode entregar na sua comunidade sem virar escravo dos conteúdos, sem que essa comunidade vire um peso para dentro das suas demandas, dentro do seu negócio, e o que é saudável você entregar, qual que é a frequência que é saudável você entregar. Então, vamos diretamente para o que importa, vamos falar sobre o que realmente precisa existir dentro de uma comunidade, para que essa comunidade seja saudável e para que você entregue valor para quem está ali dentro também. Eu dividi os tipos de entrega em 6 tipos diferentes e a gente vai começar com os conteúdos que constroem clareza. Eu vou falar aqui a respeito de estrutura, tá? Então, de você pensar na estrutura da sua comunidade. Então, por exemplo, dentro do que eu desenhei aqui, os conteúdos que constroem clareza são os conteúdos que precisam existir dentro da sua comunidade. Obrigatoriamente precisam existir dentro da sua comunidade para que você facilite algumas outras coisas e ganhe tempo dentro dessa interação da sua comunidade. Então, por exemplo, o que precisa existir numa comunidade que pra mim é imprescindível? Uma mensagem de boas-vindas para as pessoas que estão chegando na sua comunidade. Precisa existir um guia de primeiros passos para essas pessoas, para que elas se entendam dentro desse ambiente e entendam onde colocar o quê, como que elas podem contribuir, o que é permitido, o que não é permitido. Então, você precisa de um guia de primeiros passos. Depois disso, objetivo muito claro. Para você e para as pessoas que estão na sua comunidade, precisa existir objetivos claros dentro da comunidade sobre por que eu estou dentro dessa comunidade, porque eu preciso estar dentro dessa comunidade, a que propósito essa comunidade serve, tá? Então é muito importante pensar nisso. Depois disso, como que as pessoas participam da sua comunidade? É através de um fórum? É através de... Tem chat? Quais que são as funcionalidades que existem dentro da tua comunidade, da plataforma que você escolheu para sua comunidade? Quais que são os recursos que essas pessoas podem usufruir estando dentro da tua comunidade? Então, assim, esse conteúdo é um conteúdo que é fixo. Você vai fazer ele uma vez e você não vai precisar refazer, a não ser que você precise ajustar alguma coisa. Mas esse é um conteúdo que ele é base. Então, é um conteúdo que serve como um guia para as pessoas. Porque eu entendo que dentro da sua comunidade vai sempre estar chegando gente nova, seja por lançamento, seja que você monetize e deixe ela no perpétuo e etc. Ou até nas comunidades que você criar aí, que sejam, por exemplo, por ocasião ou comunidades gratuitas. Esse conteúdo você faz uma vez, pode sofrer ajustes ali de tempos em tempos, mas ele vai servir para cada pessoa que vai entrar na sua comunidade sem que você precise ficar explicando essas coisas, entendeu? Como que funciona ali, como que eles participam e etc. A maioria das comunidades desengaja exatamente porque as pessoas não sabem por onde elas começam dentro da comunidade, as interações que precisam ser feitas, e porque elas também não sabem como interagir e nem o que é esperado delas, o que pode e o que não pode. Se as pessoas não sabem o que pode e o que não pode dentro da sua comunidade, elas vão optar por não fazer ação nenhuma, exatamente pelo risco que elas correm de serem chamadas a atenção, por exemplo, de compartilhar algo que não poderia ser compartilhado ali dentro, que não era permitido. Então, as pessoas não vão fazer, elas vão preferir esperar. E quanto mais essas pessoas esperam outras pessoas fazerem, mais aumenta a chance dessas pessoas deixarem a sua comunidade sem ter as primeiras interações. E simplesmente abandonar ali, por quê? Porque elas estão naquela fase da criação do hábito de entrar na sua comunidade, no ambiente que você criou, só que, como não tem movimento de ninguém ali, elas acabam deixando, elas vão conferindo ali 1, 2 dias, se não tem movimento nenhum, as pessoas acabam se evadindo, elas acabam deixando de entrar ali na sua comunidade e provavelmente nem vão ver o que aconteceu ali ao longo do tempo, e depois quando elas voltam se sentem perdidas em participar dos assuntos, etc, e aí mesmo elas desengajam de vez. Então é muito importante ter esse primeiro conteúdo, que é um conteúdo base, que é um conteúdo que você vai fazer uma vez e não vai precisar fazer de novo. Depois disso, você precisa entender como criar conteúdos que chamem as pessoas para interagir dentro da sua comunidade. Por quê? Você está criando para as pessoas.
Lembra sempre que a comunidade, ela não é sobre você, ela é sobre as pessoas que estão ali dentro. Então você precisa conhecer muito bem essas pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos de conteúdos que geram, ativam, né, interações dentro da comunidade. E você precisa sempre trazer dentro dos seus conteúdos perguntas. Não perguntas genéricas, mas, por exemplo, fechar o seu post, o conteúdo que você postou ali, fazendo uma pergunta, chamando para uma reflexão, chamando para uma opinião. Isso é ativar ali dentro as interações dos membros nos conteúdos. Porque assim, você precisa entender que o engajamento não é só sobre você postar, é sobre você, quanto que você consegue facilitar conversas e interações dentro da sua comunidade. Conversas são muito importantes para quem é gestor de comunidade, para quem tem uma comunidade, porque dentro das conversas a gente tem dados, mas isso é uma conversa para um próximo vídeo. Então, por exemplo, ter espaços temáticos dentro da sua comunidade te ajuda muito a separar ali dúvidas, a separar feedback, a separar estudos de caso, dependendo do seu nicho. Então, você ter esses espaços e colocar conteúdos ali nos espaços, quando você for colocar, não precisa ser em todos de uma vez, tá? Mas quando você for colocar o seu conteúdo, você colocar embaixo. Compartilhe o seu insight da semana, ou então mostre um resultado que você teve aplicando X coisa, ou então qual que é o teu maior desafio hoje. Isso são perguntas que ativam interação e que por si só já ativam interação. Você não precisa ter um post imenso para chamar as pessoas para conversar ali, porque você já colocou. Mas basta só colocar essa pergunta e sair? Não, você precisa contextualizar por que você está perguntando isso, para que as pessoas se sintam impelidas a compartilhar as suas experiências ali e abrir conversas dentro dos comentários. Porque presta atenção, a gente vê uma enxurrada de posts todos os dias nas redes sociais que são posts que simplesmente não nos causam nada, digamos assim. Então você, Martina, eu vi um post sobre como criar um post. Tá, e aí você leu aquele post e no final não tem uma pergunta, não tem nada, não é opinativo, ele não é polarizador, digamos assim, ele não te trouxe não te gerou nenhuma emoção, então você não se sente impelido a compartilhar ou com alguém ou a comentar ali. Esse princípio também funciona ali dentro das comunidades. Você precisa fazer com que as pessoas se interessem pelo que você está falando, né, dentro ali da comunidade, mas não só sobre o que você está falando, porque você está falando para elas, precisa tocar em algo nelas, para que elas queiram interagir, para que elas queiram comentar, para que elas queiram dar a opinião delas. Então você precisa chamar essas pessoas para conversa, porque senão você fecha demais o conteúdo e aí não existe conversa e não existe conexão, e é através das conversas que a gente se conecta, que a gente conhece mais as pessoas e que a gente recolhe os dados da nossa comunidade. Então, se não está gerando conversa, provavelmente você vai precisar ajustar o teu conteúdo até que as pessoas queiram estar ali, até que que seja atraente o suficiente para que as pessoas queiram conversar dentro ali dos comentários, queiram opinar sobre o que você trouxe, queiram contribuir, queiram cocriar também. Um terceiro tipo de conteúdo que eu acho importante ter também na comunidade, mas que não precisa ser uma coisa imensa, megalomaníaca, muito louca, muito profunda, se você está começando, é os conteúdos que aprofundam a jornada, que aprofundam o que você está ensinando ou o que você fala dentro da comunidade. Por exemplo, você ter aulas pontuais ali dentro da comunidade. É importante se você tem uma comunidade de um nicho bem específico, algum encontro mensal, porque os encontros a gente, né, através do Zoom ou do Meet, você vê as pessoas, você consegue ter aquela troca, você começa a conhecer os membros da comunidade pelo nome, pelo rosto, você consegue que eles partilhem mais coisas, que eles participem também. Então, eu acho importante você ter algum momento pontual ali, uma sessão de dúvidas periódicas que você faz ao vivo, aulas pontuais, seja com você ou com convidados, e às vezes nem no formato aula, tá? Às vezes um encontro de conexão, um encontro onde você abre para falar com as pessoas que estão na sua comunidade, para trocar sobre algum assunto. Só não deixa aberto demais, tá? Sem assunto, porque aí pode ser que gere a alteração da percepção de valor. Tipo, eu não preciso estar ali porque não tem nada do que eles vão falar que eu queira saber. Quando, na verdade, pode ser que você tire dessas reuniões muitos bons insights, mas precisa ter um tema para pelo menos você atrair as pessoas para estarem ali e para conversar com você e para ter trocas ali ao vivo. Isso é muito importante para a gente gerar essa conexão, para as pessoas começarem a reconhecer os rostos, principalmente dentro da comunidade.
Então é muito importante que não precisa ser toda semana, todo mês, toda hora, até porque as pessoas também participam de outras coisas online e que talvez a agenda dela seja difícil equilibrar aquela quantidade de demanda. Então, entender bem quem é a sua persona e saber que você precisa ter uma periodicidade, sim, mas que não precisa ser o excesso, porque não é o excesso que vai fazer as pessoas estarem presentes. E nem vai ser o excesso que vai fazer com que essas pessoas enxerguem valor naquilo que você está entregando. Quarto passo, vamos falar sobre, já falei sobre o que você precisa entregar, sobre os materiais de base, já falei sobre conteúdos de profundidade, já falei sobre você fazer gatilhos de interação inteligentes, de entender sobre os gatilhos de interação, sobre fazer perguntas na comunidade, mas eu também posso falar aqui sobre o que você não precisa entregar nesse início, se você está começando, se você não tem tanta estrutura e se você não tem uma equipe imensa, né, para gerir aí sua comunidade. Então, por exemplo, você não precisa criar conteúdo diário na tua comunidade, todo dia tá postando uma coisa. Você pode fazer isso 3 vezes na semana, você pode convidar os membros para criarem conteúdos para a própria comunidade, para fazerem curadorias de materiais para tua própria comunidade e dar protagonismo para esse membro e assim eles começarem a gerar conteúdo, serem convidados para isso. Você não precisa ter quadros, por exemplo, quadros fixos na comunidade, do tipo assim, ah não, toda quarta-feira vamos falar sobre X coisa. Se você quer criar um ritual para sua comunidade, que marca aí a identificação, que marca aí a constância e etc., você pode criar, mas não necessariamente você é obrigado a criar. Por quê? Porque se você é obrigado a criar, isso precisa constar dentro da sua agenda e dentro do calendário editorial da sua comunidade. Então você precisa ter constância, tá? Se você for criar. Mas se não, pode fazer como eu falei, um quadro fixo, mas que os membros sejam protagonistas. Isso você pode fazer também. Você não precisa estar presente na comunidade todos os dias. Não, você não precisa. Eu indico que, a depender do formato da sua comunidade e do objetivo que você tem com ela, você esteja na comunidade em algum momento da semana, respondendo às pessoas, fazendo interações, interagindo, conversando, perguntando, se interessando genuinamente por quem está na comunidade. Mas caso você não possa estar ali, você precisa ter um gestor, ter uma liderança que seja muito presente na sua comunidade, para que os membros não sintam que compraram algo e ficaram jogados ali, que ninguém tá vendo e que ninguém tá se importando, tá? Então é muito importante você estar na sua comunidade em algum momento. Precisa ser todos os dias? Não. Às vezes você pode tirar um dia sim, um dia não. Às vezes você pode, sei lá, periodicamente eu separo as minhas manhãs para estar na comunidade. Ou então, uma vez por semana eu separo para fazer esse encontro, estar na comunidade, entro, respondo todo mundo, a gente participa do encontro. Enfim, esse é o modelo que você precisa adequar aí a sua agenda e etc. E principalmente ao seu objetivo. Você precisa acompanhar tudo que a comunidade posta? Depende. Depende do tamanho da comunidade. Tem comunidades que são muito grandes, que fica difícil. Então você precisa ter um gestor, você precisa ter aí ou um moderador, dependendo da quantidade, ou às vezes os dois, tá, gente? Já teve casos de na comunidade precisar de uma moderação, né, e precisar de ter um gestor de comunidade por causa do volume de conteúdo que é criado. E é sempre bom a gente ficar de olho, por mais que nós temos regras e acordos para moderação, para postagens, etc., é sempre bom a gente ficar de olho no que está sendo postado. Caso você não possa fazer isso, por causa do volume, etc., você precisa ter alguém que possa ficar acompanhando ali para mediar isso, para entender se não vai haver crise, se ninguém está burlando de fato ali os acordos que foram feitos, etc., para você não gerar um problema. Depois disso, você precisa responder imediatamente na comunidade? Essa é bem polêmica. É uma polêmicazinha. Você precisa responder imediatamente? Não. Mas eu não indico que você deixe a pessoa esperando ali, dependendo do modelo da tua comunidade, que você deixe a pessoa esperando ali vários dias para obter uma resposta. Quer que eu dê um exemplo para ficar bem didático pra gente? Eu tenho uma comunidade que tem um assunto, um nicho muito específico. Vamos colocar aqui direito. E eu tenho um curso, né, que eu falo sobre algumas coisas de direito, especificamente. Eu tenho essa comunidade que eu gerencio e etc. E na proposta da minha comunidade tá ali. Vocês podem postar as dúvidas de vocês que vocês estiverem precisando dentro da comunidade. E aí, aqui que o bicho pega. Por exemplo, se entrou uma pessoa com uma dúvida muito técnica, algo que você precisa responder pessoalmente e tal, exatamente por causa do seu conhecimento, porque às vezes a gestão não é expert no assunto, isso acontece bastante no universo das comunidades,
E aí essa pessoa pediu uma ajuda ali, ela precisa responder a um processo, a uma coisa, a um cliente, etc. Vale a pena você deixar essa pessoa uma semana para responder, sendo que ela precisa daquilo ali naquele momento? Eu indico, gente, que não, talvez você não possa responder imediatamente, mas é bom você não deixar as pessoas uma semana sem resposta de nada, sabe? Porque a pessoa vai dizer, cara, eu não preciso estar aqui, porque se era um espaço para eu tirar dúvida e não estão me respondendo, eu vou procurar em outro lugar. E aí você perdeu um membro. Então é importante ter esse equilíbrio, tá? Então, assim, a comunidade, ela não é um regime de presença obrigatória, mas é um ambiente que você está fomentando. Você tem que tomar muito cuidado com a proposta que você faz na hora de vender essa comunidade. Então, se você prometeu para essas pessoas que estarem na comunidade, esteja na comunidade. Se você prometeu para essas pessoas que elas seriam respondidas e que tem alguém ali, vai ter alguém ali para ajudar assim que elas precisarem, tem essa pessoa para isso, para não gerar essa quebra de confiança. E aí gera reembolso, e aí gera a gente falando mal de você em outros lugares, enfim, tá? Então, tenha em mente que você precisa entender muito bem o que você vai entregar e a forma como você vai vender para não frustrar as pessoas, porque a gente está falando de comunidades monetizadas. A gente está mexendo com o dinheiro dessas pessoas, tá? E se você promete algo e você não entrega, aí você vai ter um problema de reembolso, de má fama, e talvez você não consiga nem vender essa comunidade futuramente, fazer um próximo lançamento, etc., porque as pessoas vão estar falando mal de você exatamente por essa experiência que não foi tão positiva. O ponto que ninguém fala quando estão te falando para criar uma comunidade é que para que essa comunidade seja realmente valiosa em termos de percepção de valor para quem comprou, é que você gere transformação. De alguma forma você gere transformação. É que você gere pertencimento através ali do relacionamento que você está tendo com as pessoas, através de conversas, através da constância, através das respostas que você traz, do ambiente que você criou. É também sobre a conexão que você faz entre as pessoas e não só você com as pessoas com você, mas as pessoas entre elas, entre os membros da própria comunidade, é muito importante. E que a sua comunidade seja um caminho claro para evolução. Então, quais os pontos que você aproxima? Eu sempre gosto de usar qual que é a diferença. Na verdade, não é qual que é a diferença, em termos de por que eu tenho que estar na sua comunidade, mas o que muda na minha vida estar na sua comunidade. E o que muda, eu tô falando de fato no sentido positivo, de transformação, né? O que muda na minha vida e o que é que eu perco por não estar na sua comunidade. Isso é muito importante você ter bem claro para conseguir deixar esse caminho de evolução muito claro. Então, você ter ali os pilares do seu conteúdo serem sobre facilitação, sobre a clareza, sobre conversas que você vai ter ali dentro, sobre as trocas, sobre ter um ritmo saudável para você e para as pessoas que estão ali também, porque a gente já está abarrotado de grupo, de coisas, de lugares que a gente tem que estar e produzir e criar e trabalhar. Então, assim, não precisa ser sobre um volume absurdo de entrega, mas você precisa entender muito bem o que você está entregando e que isso seja exatamente aquilo que a sua persona ali da comunidade está buscando, para que ela tenha motivos para estar ali. Então, resumindo, vamos fazer um resumo claro de tudo que a gente falou até aqui. Tenha uma base fixa de conteúdo, né, os conteúdos que não vão mudar, que são conteúdos que orientam a sua jornada. Tenha um ritmo realista, que seja realista para você e faça sentido para as pessoas que estão ali. Então, uma entrega profunda por mês já vai dar uma sustentada nisso, dessa comunidade. Entenda muito bem do formato, tá? Eu esqueci de falar sobre isso, que seus membros gostam de consumir conteúdo e crie essa profundidade, esse conteúdo profundo nesse formato. Facilite as conversas, então, gatilhos leves de interação, posts que chamem essa pessoa para uma reflexão, para uma conversa, etc. Abra a conversa, sempre lembra de abrir a conversa. Crie espaços que funcionam sozinhos. Então, espaços que funcionam sozinhos, entre aspas, são espaços em que os membros podem alimentar, né? Que os membros podem trazer as coisas e colocar ali e criando uma curadoria para sua comunidade. Isso é muito importante. Claro que tudo personalizado para o seu nicho, tá? Depois você comunica muito bem as expectativas. Então, a raiz que vai te sobrecarregar é tentar entregar tudo a todo momento e até as coisas que nunca foram combinadas, tá? Então, assim, comunica as expectativas a respeito de o que você espera que os membros façam e
comunica o que você vai entregar também, o período que você vai entregar. Faz um calendário tutorialzinho bem bonitinho e fala, olha pessoal, uma vez por mês na comunidade a gente vai ter encontro. Olha pessoal, 2, 3 vezes na semana nós vamos ter posts aqui pra gente conversar sobre os assuntos que são correlatos ao nosso nicho, etc. Sabe, comunica isso para que os membros entendam e entendam muito nesse início para que eles não, putz, entrei na comunidade hoje não teve nada. Calma, tem um calendário, etc. Então comunica bastante isso pra eles, comunica com intenção isso pra eles, tá? Bom, a gente chegou no final desse vídeo, depois desse nosso resumo. Se você quer construir a sua comunidade, se você precisa de alguém que te ajude a construir, eu sou essa pessoa. Você pode conhecer mais do meu trabalho aqui nos links que ficam aqui abaixo. Você pode entender mais como isso funciona. E se você não tem realmente tempo para criar tudo isso, dentro da minha consultoria eu crio tudo isso, entrego tudo isso muito bem montado, todos os fluxos da sua comunidade muito bem montados e as estruturas já feitas para sua comunidade começar a funcionar. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Esse é um vídeo mais longo, mas toda vez que eu trouxer coisas que te ensinem mais, eu preciso desse tempo maior da tua atenção para conseguir criar essa linha de raciocínio e ir contextualizando as coisas para que você consiga criar sozinho a sua própria comunidade. E até o próximo vídeo.